Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nosso comentário, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 40º encontro, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 35 a 49. Ouçamos nossa leitura. Todavia, alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão? Insensato. Aquilo que você semeia não volta à vida, a não ser que morra. O que você semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. Ele dá a cada uma das sementes o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras. A carne dos homens é de um tipo, a dos animais é de outro, e de outro a dos pássaros, e de outro ainda a dos peixes. Há corpos celestes e corpos terrestres. O brilho dos celestes, porém, é diferente do brilho dos terrestres. Uma coisa é o brilho do sol, outra o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado corruptível, mas ressuscita incorruptível. É semeado desprezível, mas ressuscita glorioso. É semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força. É semeado corpo animal, mas ressuscita corpo espiritual. Se existe um corpo animal, também existe um corpo espiritual, pois a Escritura diz que Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivo, mas o último Adão tornou-se espírito que dá a vida. O primeiro não foi feito o corpo espiritual, mas o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra e é terrestre. O segundo homem vem do céu. O homem feito da terra foi o modelo dos homens terrestres. O homem do céu é o modelo dos homens celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 35. Todavia alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão? Paulo agora lança uma pergunta: como os mortos ressuscitam? Depois surge outra pergunta: com que corpo voltarão? É o que ele irá expor nos versículos seguintes. Paulo havia explicitado de que Jesus ressuscitou e que se crê que os fiéis ressuscitam em Cristo, isto é, participam da sua ressurreição. Agora enfrenta o problema: como ressuscitam? Os judeus acreditavam que os ressuscitados viveriam em continuidade com o presente. Os espiritualistas da igreja de Corinto eram céticos a esta posição, visto que eles não acreditavam na ressurreição dos fiéis. Paulo, a essas duas perguntas, irá responder em duas etapas. Primeiro, a ressurreição é real, mas com o corpo dos ressuscitados serão diferentes. É um corpo glorioso. Versículo 36 a 49.
Depois, veremos no próximo encontro, expondo a vitória sobre a morte, que será os versículos 50 a 57. Para responder à questão deste versículo 35, Paulo então fará recurso a comparações, que veremos no versículo 36 a 41. Versículo 36, insensato. Aquilo que você semeia não volta à vida, a não ser que morra? A diferença entre uma semente e uma planta crescida e adulta, Mateus capítulo 13, versículo 31, supõe continuidade ou identidade. Os judeus não conheciam a forma da botânica entre a semente e a planta e atribuíam este processo na ação direta de Deus. A planta que brota tem um corpo diferente da semente que foi enterrada. A forma do corpo, então, bem determinada por Deus. Existe um salto entre o que se semeia e aquilo que nasce. Paulo chama de corpo a diferença entre o simples grão e a planta que daí nasce. Versículo 37. O que você semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. O corpo da semente é um. O corpo da planta que sai da semente é outro. Corpos diferentes. Cada espécie da sua natureza. Muitos tipos diferentes de planta surgem de sementes muito semelhantes. Surgem de sementes semelhantes. O que se semeia não é a planta que irá nascer da semente, mas um simples grão, que pode gerar trigo ou qualquer outra coisa. Versículo 38. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. Ele dá a cada uma das sementes o corpo que lhe é próprio. No conceito que se tinha na época, a germinação não era um processo natural, mas resultado de uma ação divina, como vemos em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 20 a 23. Quando a mãe fala a seus filhos para ficarem firmes, não comer a carne de porcos. Os filhos preferiram a morte a obedecer às ordens de Antíoco IV. Não sei como vocês apareceram no meu ventre, diz a mãe. Não fui eu que dei a vocês o espírito e a vida, nem fui eu que dei forma aos membros de cada um de vocês. Foi o Criador do mundo, que modela a humanidade e determina a origem de tudo. Ele, na sua misericórdia, lhes devolverá o espírito e a vida, se vocês agora se sacrificam pelas leis dele. Então, eles não tinham a concepção que nós temos botânica hoje, nem como nasce um ser. Tudo é obra de Deus. Versículo 39. Nenhuma carne é igual às outras. A carne dos homens é de um tipo, a dos animais é de outro, e de outro é dos pássaros, e de outro ainda dos peixes. Existem diferentes carnes, quando se trata de homens, animais, pássaros e peixes. A comparação é uma ilustração da variedade dos seres vivos. A categoria humana se diferencia dos 3 reinos animais. Até que Paulo fala de carne, que significa o modo de se fazer presente neste mundo, o modo de existir, que faz o ser humano estar ligado às mesmas condições dos animais irracionais. Versículo 40. Há corpos celestes, há corpos terrestres. O brilho dos celestes, porém, é diferente do brilho dos terrestres. Agora, Paulo usa a palavra corpo e não carne, visto que estamos falando de corpos celestes. Paulo aqui atribui aos corpos celestes algo como glória, pois o que é justo para os celestes convém do mesmo modo aos corpos terrestres, embora
corpo terrestre inferior de brilho. Os corpos celestes são compostos da mesma matéria que os corpos terrestres. O brilho que se tem destes corpos celestes e terrestres são da mesma espécie, mas, como vimos, em diferente grau. O corpo celeste, isto é, os astros, comparados com o corpo terrestre, ilustram a transformação dos corpos ressuscitados. Acreditava-se que os astros tivessem um corpo luminoso, que foram seres animados, psíquicos, e que a substância fosse diferente e incorruptível. Nos corpos celestes existem um esplendor, uma doxa superior aos corpos terrestres. Versículo 41. Uma coisa é o brilho do sol, outra é o brilho da lua, outra é o brilho das estrelas, e até de estrelas para estrela a diferença de brilho. As estrelas na antiguidade eram consideradas seres animados, psíquicos. Se existem diferenças entre os brilhos dos astros, eles continuam a serem considerados seres psíquicos animados. Dentro da mentalidade da época. Sempre a gente tem que olhar que Paulo argumenta dentro da concepção da época. A evolução da compreensão dos astros, a compreensão da ciência, né, nos mostra uma outra realidade, que é própria do conhecimento que vai sendo adquirido com o tempo e vai crescendo. Versículo 42. O mesmo acontece com a ressurreição dos corpos. O corpo é semeado corruptível, mas ressuscita incorruptível. Os dois são corpos. Um corruptível, que se recebe quando nasce, o outro incorruptível. Aqui lembramos a ressurreição de Cristo Jesus. Ele recebeu de Maria um corpo corruptível, passivo de morte. Ele ressuscita trazendo um corpo incorruptível, não mais passivo de morte. Ao afirmar o mesmo, Paulo quer fazer uma referência ao como os mortos ressuscitam. Aqui se faz uma alusão ao poder criador de Deus, visto que, para ele, nada é impossível. Que manifeste a glória juntamente lá onde parecia havê-la perdida. Paulo irá fazer várias analogias entre corpo corruptível, corpo incorruptível, corpo desprezível, corpo reluzente de luz, corpo fraco, corpo forte, corpo psíquico, corpo espiritual. Paulo usa a palavra semeia, retomando a comparação com a semente e a planta, e olha a realidade de enterrar o morto como uma espécie de semeadura. A palavra semear vem da palavra semente, a palavra semente vem da palavra semente. A incorruptibilidade é destino, não condição. Se deve caminhar para a incorruptibilidade, é um processo. Versículo 43. É semeado desprezível, mas ressuscita glorioso. É semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força. Continua a comparação. O corpo semeado na terra, quando morre, é semeado desprezível, corpo passivo de morte, e ressuscita um corpo cheio de luz. Vemos a indignidade física daquele corpo morto, em sua fraqueza, que faz deste corpo um corpo sem forças, inerte. Versículo 44. É semeado o corpo animal, isto é, psíquico, mas ressuscita um corpo espiritual, isto é, pneumático. Se existe um corpo animal, isto é, psíquico, também existe um corpo espiritual, isto é, pneumático, pois a Escritura diz que vemos que tanto um quanto o outro corpo têm uma continuidade, isto é, são corpos. Mas o segundo é um corpo diferente do primeiro, com características opostas. O porte
Isso é, a ponte da passagem de um ao outro é a morte, sinal da ruptura. O corpo animal, corpo psíquico, significa o nosso corpo atual, que deriva de Adão e que desaparece com a morte. Na ressurreição, haverá um novo corpo, um corpo transfigurado, um corpo pneumático. Isso é espiritual. Vemos oposição, então, entre o animal, psíquico, e o espiritual, o pneumático. Mas não se trata de substância, mas tem um sentido bíblico. O corporal, animal, psíquico, é o princípio vital da vida, que capacita o ser humano viver esta vida humana terrena, visto que com a morte vem entregue à decomposição. Então, o homem psíquico animal é aquele reduzido às meras possibilidades da sua natureza, e ele é destinado à morte, porque é corruptível. O corpo espiritual, pneumático, é animado por um novo princípio celeste, pneuma, isto é, espírito, que comunica ao corpo ressuscitado a incorruptibilidade. Versículo 45. Adão, primeiro homem, tornou-se um ser vivo, psíquico. Mas o último Adão tornou-se espírito, isto é, pneuma, pneumático, espiritual, que dá a vida. Adão, que veio de Adamá, da terra, tornou um ser psíquico, um ser vivo. Este é o primeiro homem formado da terra. Jesus Cristo, o último Adão, tornou-se espírito, pneuma, na sua ressurreição. É um ser espiritual. Jesus Cristo é o último Adão, o Adão perfeito, ser espiritual, celeste, em oposição ao primeiro Adão, psíquico, animal e terreno. Jesus é aquele que, pela ressurreição, resgata a humanidade. Pela sua ressurreição, ele se tornou Senhor. Embora Adão foi criado com a graça de não morrer, isto é, não passivo de morte, porque ele foi criado mortal, mas foi dada a ele a graça de não morrer. Mas com o pecado, ele perde a graça e fica entregue à morte. Versículo 36. Primeiro não foi o corpo espiritual, mas o animal, e depois o espiritual. Cristo Jesus, o último Adão, não é vivificado apenas com a vida passageira da psique, este é o corpo animal, mas com o pneuma, espírito imperecível. Ele é o princípio capaz de conferir esta vida a toda a criação, porque ele é pneuma, espírito vivificante. É por Jesus Cristo que começa a nova criação. Ele, o segundo Adão, é aquele único que dá origem a toda a vida espiritual, isto é, pneumática. Em Jesus inicia a nova humanidade. Podemos afirmar que, na realidade espiritual de Jesus, só se consumou na sua totalidade na ressurreição, embora a realidade espiritual já estava presente na encarnação, quando ele se fez carne. Então, o sobrenatural, isto é, espiritual, não convém saltar por cima do natural psíquico, mas é o natural que cede seu lugar ao espiritual. O psíquico prepara o espiritual, onde a realidade mais simples prepara a mais sublime e plena vida. Ora, o psíquico, o animal, prepara o espiritual. Não ao contrário. A realidade mais simples prepara, então, para a realidade mais complexa, mais sublime. É do menor que se passa ao maior. É do corpo psíquico que se prepara, corruptível, que se prepara para o corpo pneumático, espiritual,
né, onde a morte não tem mais poder sobre ela. Versículo 47. O primeiro homem foi tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. São dois homens. Um tirado da terra, Adamá, terrestre. Outro homem vem do céu. Se faz homem no seio da Virgem Maria, unindo a divindade à humanidade. Isto é, são homens. Um nasce da terra, virgem da criação. O outro nasce da terra, Virgem Maria. O Jesus terreno, nascido da Virgem, foi anunciado e concebido pela ação do Espírito Santo no nascimento virginal. E Jesus terreno, na ressurreição, traz o corpo glorioso, não mais passivo de morte, mas incorruptível. Um corpo incorruptível. Versículo 48. O homem feito da terra foi o modelo dos homens terrestres. O homem do céu é modelo dos homens celestes. A humanidade recebida de Adão forma com ele uma unidade marcada pela realidade terrena. A humanidade reunida em Cristo Jesus é de caráter espiritual e gera homens celestes. O modelo expressa a imagem que o Pai transmite ao Filho e o Filho a todos nós. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também teremos a imagem do homem celeste. O ser humano como ícone, isto é, imagem de Adão, homem terrestre, e o ser humano como ícone, isto é, imagem de Jesus Cristo. A palavra ícone significa imagem. Ícone, imagem. A imagem propõe a figura que representa a essência. No livro do Gênesis diz: Adão gera Sete segundo sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Cristo Jesus é a imagem de Deus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Cujo modelo seremos renovados, porque é em Cristo que nós ressuscitamos. Somos renovados em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 23 a 24. Adão, para o homem psíquico, o animal, é escravo do pecado, destinado, em razão do pecado, à morte eterna. O Cristo ressuscitado para o homem espiritual vem libertado e salvo na cruz de ressurreição. Vem libertado. Ele vence o pecado. Ao vencer o pecado, vence a pena que o pecado trouxe, que é a morte. Como nós trouxemos a imagem do homem da terra, assim vamos trazer a imagem do homem celeste, Jesus, Cristo, primogênito dos mortos, primeiro ressuscitado, ser espiritual, e é também o princípio ativo da ressurreição dos fiéis. Ele é o ser espiritual porque é doador de vida, assim imagem, ícone, causa exemplar de todos os ressuscitados. Então este é o nosso comentário, né, dessa parte da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.